Que Jesus nos abençoe. Nós estamos comentando hoje o capítulo 27 do Livro dos Médiuns, intitulado Das Contradições e das Mistificações. Nessa parte do Livro dos Médiuns, Kardec trata exatamente das diferenças, das divergências que acontecem nas comunicações espíritas, ou seja, a respeito às vezes de um determinado assunto, um espírito tem um olhar específico e faz toda uma dissertação a respeito daquele assunto de uma determinada maneira, enquanto que um outro espírito faz também toda uma elaboração de ideias e um encaminhamento de ideias de uma maneira diferente. E Kardec teve um trabalho muito grande com essas comunicações, porque na época em que ele foi juntando todo o material que chegava até ele, vindo de diversos médiuns, a respeito dos mais variados assuntos, ele, como pedagogo que era e com a qualificação que ele tinha em termos de didática, de organizar assuntos para que as pessoas pudessem compreender melhor aquela questão, aquele assunto, aquele tema, ele teve um trabalho muito meticuloso de separar e de organizar todo esse material para que dentro da codificação, nas obras espíritas básicas que nós temos, ali estivesse todo o ensinamento pertinente aos mais variados assuntos abordados, mas que fossem concordantes entre si. Então ele teve que ler tudo, avaliar, pensar, refletir e depois ir agrupando cada dissertação, cada mensagem, cada texto recebido através dos médiuns vindo dos espíritos, organizar tudo isso para que hoje nós tivéssemos as 5 obras básicas da codificação espírita. E é claro que esse assunto é importante porque quando nós vemos 2 mensagens diferentes falando de um mesmo assunto, com abordagens ou afirmações diferentes, na época de Kardec era motivo de crítica. Como é que você aqui está falando uma coisa e agora esse outro mesmo assunto vem de uma outra forma? Então era um motivo de ataque àquela doutrina que estava iniciando ali o seu processo de sedimentação e de estabelecer as suas bases naquele momento, passando da metade do século XIX. Então Kardec dedica um capítulo inteiro no Livro dos Médiuns para falar exatamente sobre contradições e mistificações. E nós vamos ele é muito meticuloso nessa análise, e nós vamos começar aqui pela nota que ele coloca no final aqui da parte das contradições. Ele diz o seguinte: das causas seguintes podem derivar as contradições que se notam nas comunicações espíritas. Primeira, da ignorância de certos espíritos. Então, depois que ele faz essa análise, ele nos diz o seguinte: nem todos os espíritos sabem tudo. Muito pelo contrário, na qualidade de consciência, de entendimento que nós estamos no planeta Terra, que é um planeta ainda em processo de evolução, e naquela famosa escala espírita dos mundos, o planeta Terra são 5 escalas que Kardec coloca em termos de gradação de evolução. O nosso planeta se encontra na segunda. São 5. Então nós, espíritos vinculados a esse mundo, a nossa compreensão das coisas se encontra num nível bastante mediano de compreensão e de entendimento das coisas. Então os espíritos, e todos nós incluídos nesse grupo, todos nós estamos nesse grau de compreensão das coisas, compreensão mediana. Então, muitas comunicações que às vezes nós recebemos, às vezes
nós estamos muito preocupados ou estamos passando por algum momento mais difícil e às vezes buscamos orientação dos espíritos que vêm para nós através de ditados, né, de psicografias, são textos escritos que os espíritos encaminham para nós, nós precisamos desenvolver um certo discernimento, uma certa capacidade de reflexão acerca daquilo que nós estamos lendo e recebendo, porque senão, pelo simples fato de um espírito ter ditado uma dissertação, um bilhete, um recadinho para nós, qualquer que ele seja, só porque veio de um espírito é a verdade absoluta. Como se pelo fato de estar desencarnado, o espírito então passa a deter toda a autoridade e todo o conhecimento pelo simples fato de ter passado desse plano para o plano espiritual. Então é o que Kardec coloca aqui, da ignorância de certos espíritos. Existem contradições em mensagens e em textos, porque nem todos os espíritos sabem tudo. Como nós homens, todos nós aqui encarnados, as pessoas que nós conhecemos, com quem travamos aí algum grau de relação, seja de amizade, familiares, pessoas no nosso trabalho, nós percebemos que cada um de nós tem mais ou menos conhecimento em determinadas áreas. Não conhecemos muito poucas pessoas que conhecem tudo, todas as coisas. E poderíamos até arriscar que conhecemos quase ninguém que conheça tudo a respeito de todas as coisas. Então, contradições acontecem por ignorância, por não sabermos tudo. Outra questão, do embuste dos espíritos inferiores que, por malícia ou maldade, dizem o contrário do que disse algures o espírito cujo nome eles usurpam. Às vezes os espíritos se comunicam, assinam aquela mensagem, aquela comunicação com o nome de alguém famoso, alguém conhecido. E aí aqueles que conheciam o estilo que aquele famoso lá, aquele conhecido tinha ao escrever, começam a duvidar. Mas como é que esse escritor ou esse autor escreveu esse texto, se esse não é o estilo que ele usava quando estava encarnado, ele não usava essas palavras, essa terminologia, enfim. E aí começa aquela confusão acerca dessas coisas. E Kardec aqui nos aponta a possibilidade de não ser o espírito que assinou, ele só usou o nome, para justamente criar as confusões das quais eles se divertem muito, com as quais eles se divertem bastante, com as nossas dúvidas, com o nosso questionamento, com as nossas perguntas. Um terceiro motivo que Kardec avança, da vontade do próprio Espírito que fala segundo os tempos, os lugares e as pessoas, e que pode julgar conveniente não dizer tudo a toda a gente. Aqui nós já estamos falando de um espírito mais esclarecido, que conhece aquele assunto, aquela questão mais amplamente, mas conhecendo a nossa limitação, a nossa capacidade de compreensão, ele não fala tudo, ele vai falando na medida de que nós vamos podendo compreender, como nós fazemos muitas vezes quando as crianças nos fazem perguntas mais complexas, sobre assuntos mais complexos, e nós, como adultos, damos uma explicação, segundo aquela pergunta que a criança nos faz, na linguagem que ela consegue entender e no tamanho daquilo que ela já consegue assimilar. Não vamos fazer uma dissertação de uma tese de mestrado para uma criança de 6, 7 anos. Então, os espíritos mais esclarecidos, às vezes, quando nos querem informar a respeito de coisas, eles também tomam esse cuidado. Quando não são esclarecidos, eles gostam de criar confusão, criar dúvida, criar conflito. Quando eles são mais esclarecidos, eles têm um cuidado muito especial para que nós possamos ir nos
assenhoreando daquela informação, daquele conhecimento, daquele dado, na medida em que nós vamos conseguindo nos apropriar daquele conhecimento, daquela informação. Mais um motivo, né, das contradições existirem, da insuficiência da linguagem humana para exprimir as coisas do mundo incorpóreo. Muitas vezes os assuntos são tão abstratos, são tão filosóficos, que na nossa linguagem, a nossa linguagem acaba ficando um pouco restrita. Os Espíritos muitas vezes falam isso no próprio Livro dos Espíritos. Falta-nos a palavra para exprimir o que estamos desejando falar. O vocabulário de vocês, de nós encarnados, não tem a palavra específica que nós estamos precisando para exprimir essa informação. Então a gente só pode fazer comparações e alegorias. E aí, mais uma vez, é um espírito esclarecido que gostaria de expressar ou trazer alguma informação, mas falta palavras que nós possamos entender e compreender aquilo que ele está falando. E por último, Kardec, na sua listinha aqui, da interpretação que cada um pode dar a uma palavra ou a uma explicação segundo suas ideias, seus preconceitos ou ponto de vista de onde considere o assunto. Ou seja, agora passamos para o aspecto coletivo de todos nós. Uma vez alguém traz uma informação e eu escuto, quando eu escuto, eu não escuto e a minha audição, né, a minha atenção para isso que está sendo dito, ela não é uma página em branco. Eu já estou aqui ouvindo com todas as experiências acumuladas ao longo da minha existência e eu já tenho conceitos, eu já tenho ideias estabelecidas a respeito disso que eu estou ouvindo. Então, quando eu ouço tudo isso que está atrás e que vem comigo na minha vida, das ideias, dos preconceitos, das ideias preconcebidas, das nossas opiniões, acabam virando como se fosse um filtro para isso que chega para mim quando eu estou ouvindo ou lendo. Então eu já, de alguma forma, posso distorcer aquilo que está sendo dito segundo o meu filtro. É o que nós chamamos das nossas crenças, que já estão estabelecidas, que foram adquiridas pelas experiências que nós vivemos. Então, todos nós, em algum nível, diante de uma informação, que nós estamos falando aqui disso, existem uma série de possibilidades e de mecanismos para que essa verdade chegue até nós de uma determinada maneira. Tem o filtro do outro, quando fala, tem a intenção do outro, e tem o meu filtro, que é a minha maneira de ouvir, de escutar e de conseguir organizar dentro de mim aquela informação que está chegando. Isso nós estamos falando de comunicações espíritas, trazidas pelos espíritos. Esse é o tema do estudo da nossa tarde. Transportando essa informação, né? Esse dado que Kardec analisa para nós, para a nossa vida, no nosso dia a dia, porque a doutrina espírita precisa nos auxiliar a pensar a nossa vida e, de alguma forma, a gente trazer essas informações para dentro de nós, para que isso, de alguma maneira, nos oriente no nosso viver. Em que aspecto nós poderíamos comparar ou nós poderíamos usar essa informação a respeito de comunicações espíritas, onde nós podemos encontrar contradições e até maneiras de distorcer, aonde que a gente pega isso e coloca na nossa vida hoje? E é um tema bastante atual, porque hoje, muito mais do que em qualquer outra etapa da humanidade, nós estamos sendo expostos a informações as mais diversas possíveis. Nas redes sociais, no WhatsApp, nos
nas nossas conversas. Basta ficar numa fila e já estamos expostos a debates de ideias e de opiniões e de coisa que um ouviu, que ouviu de outro, que ouviu de outro, e já virou uma verdade, vai tomando um vulto, né, um tamanho enorme, e nós não sabemos nem se aquela informação é verdade. Então, pegando essa análise que Kardec faz, a gente pode transportar isso para o nosso dia a dia hoje, da exposição que nós temos, a quantidade de informações a qual nós estamos sendo expostos diariamente. Qual é a intenção daquele que propagou aquela informação? É uma intenção boa? É útil para nós? Para que nós não fiquemos nos encharcando de tudo quanto é coisa que a gente ouve e escuta de tudo quanto é lugar. E essas informações, elas são tão conflitantes às vezes, que fazem com que a gente saia do nosso eixo, do nosso prumo. Um escuta uma informação inverídica em algum lugar e começa a fazer escolhas e ter atitudes na sua vida em função de uma coisa que a pessoa escutou em algum momento e não sabe nem se é verdade. Então, é importante que haja uma reflexão maior a respeito das informações que nos chegam. E essa reflexão, ela vai precisar ser trabalhada em 2 níveis. No nível racional, então nós vamos, será que isso é verdadeiro? Será que não é? Da onde vem essa informação? Quem espalhou essa informação? Nós temos pessoas conhecidas, muito criteriosas, que diante dessas essas coisas que surgem no WhatsApp, geralmente são coisas cabeludíssimas, né? São notícias que é para provocar medo e terror na maioria de nós. Então conheço uma pessoa muito criteriosa que antes dela passar adiante, ela checa para ver se aquela informação é verdadeira ou não. E ela só passa adiante se ela achar que é útil e que é verdadeira. Então, são os aprendizados que hoje nós estamos sendo convocados a fazer diante da tecnologia que está aí disponível para todos nós. Então, mais do que nunca e mais do que em qualquer outra época da humanidade, nós estamos sendo, sim, convidados a refletir sobre tudo o que chega até nós. E não só sobre tudo que chega até nós, mas principalmente ao que eu vou permitir entrar em mim. Porque isso é que nem alimento, né? Da mesma forma que a gente ingere alimento, informações são carregadas de emoções e elas entram e a gente se alimenta disso. Então a gente pode se alimentar de medo, a gente pode se alimentar de intolerância, a gente pode se alimentar de incerteza, dúvidas e insegurança. Ou a gente pode se alimentar de certezas, de fé, de alegria e de harmonia e de paz. Quem escolhe isso somos nós. Então, uma instância é a nossa capacidade reflexiva, usar a nossa razão para avaliar aquela informação que nos chega. E uma outra instância que caminham juntas é o nosso sentir, que nem sempre nós usamos muito frequentemente. Às vezes, uma informação chega ou uma notícia chega, não passa necessariamente só pelo nosso lado racional. Alguma coisa a gente sente que aquela história ali está meio mal contada. Mas não é porque a gente raciocinou, a gente sentiu. Então nós vamos precisar, nesse momento, desenvolver essas 2 percepções, uma racional e saber prestar atenção, dar crédito a sentimentos que surgem dentro de nós. Se eles não são fruto nem de medo
nem de dúvida, nem de incerteza, é um aprendizado a ser feito, que é confiar naquele sentimento mais profundo que nós temos e que nem sempre nós damos crédito para ele. Então, entendendo isso, é importante, principalmente no que Kardec nos fala, que qualquer informação nesse grau evolutivo que nós estamos, nesse momento de compreensão e de consciência, é preciso que nós tenhamos a humildade necessária para reconhecer que nós não sabemos tudo. Que a nossa maneira de olhar e interpretar a vida, ou os fatos, as circunstâncias, são parciais ainda. Porque nós não temos nem detemos toda a informação, nem todo o conhecimento. Então, a respeito disso, tem uma historinha muito interessante, é um conto hindu, que diz o seguinte: era uma vez 6 cegos à beira de uma estrada. Um dia, lá do fundo de sua escuridão, eles ouviram um alvoroço e perguntaram o que era. Era um elefante passando, e a multidão tumultuada atrás dele. Os cegos não sabiam o que era um elefante e quiseram conhecê-lo. Então o guia parou o animal e os cegos começaram a examiná-lo. Apalparam. Terminando o exame, os cegos começaram a conversar. Puxa, que animal esquisito! Parece uma coluna coberta de pelos. Você está doido? Disse o outro. Coluna que nada. Elefante é um enorme abano, isso sim. Qual abano, colega? Você parece cego. E todos eram cegos. Elefante é uma espada que quase me feriu. Nada de espada, nem de abano, nem de coluna. Elefante é uma corda. Eu até puxei. De jeito nenhum. Elefante é uma enorme serpente que se enrola. Mas quanto invencionice! Então eu não vi bem? Elefante é uma grande montanha que se mexe. E lá ficaram os 6 cegos, à beira da estrada, discutindo partes do elefante. O tom da discussão foi crescendo até que começaram a brigar. Alguma semelhança é mera coincidência com os dias atuais. Com tanta eficiência como quem não enxerga, com tanta eficiência quanto quem não enxerga pode brigar, cada um querendo convencer os outros que sua percepção era a correta. Bem, um não participou da briga, porque estava imaginando se podia registrar os direitos da descoberta e calculando quanto podia ganhar com aquilo. A certa altura, um dos cegos levou uma pancada na cabeça, a lente dos seus óculos escuros se quebrou, ferindo seu olho esquerdo. E por algum desses mistérios da vida, ele recuperou a visão daquele olho. E vendo, olhou. E olhando, viu o elefante, compreendendo imediatamente tudo. Dirigiu-se então aos outros para explicar que estavam errados. Ele estava vendo e sabia como era o elefante. Buscou as melhores palavras que pudessem descrever o que vira, mas eles não acreditaram e acabaram unidos para debochar e rir dele. E aí tem aqui, o autor coloca algumas morais da história, né? Essa aqui é interessante. Em terra de cego, quem tem um olho anda vendo coisas. Na verdade, todos nós ou somos cegos dos 2 olhos e achamos que conhecemos a verdade completamente e é apenas o nosso próprio ponto de vista. E quando o outro manifesta o ponto de vista dele, é a outra parte do elefante que ele está falando. E aí a gente briga, porque aparentemente estamos falando de coisas completamente diferentes. E na verdade estamos falando da mesma coisa, só que sob olhares e pontos de vista diferentes. Às vezes conseguimos ter um olho bom, que é o caso desse aqui, que ficou
começou a ver de repente. Só que é um olho só. Então, dentro da questão da análise de contradições, nem sempre o que parece ser contraditório é. São apenas pequenas partes e pequenos aspectos da mesma informação. E é claro que para que nós possamos ter esse olhar de que estamos apenas constatando partes de uma verdade, é necessário, principalmente, que a gente tenha um mínimo de humildade para reconhecer que esse é o meu ponto de vista limitado ao que eu consigo compreender e entender. E quando nós, de alguma forma, tivermos desenvolvido essa capacidade de reconhecer que as nossas são apenas opiniões e pontos de vista, e não estamos falando da verdade absoluta com V maiúsculo, provavelmente nesse momento o nosso entendimento uns dos outros vai melhorar bastante, porque aí a gente vai parar de brigar. O que nós estamos constatando hoje, nesse momento, são brigas, muito mais do que antes. Eu me lembro, aconteceu, acho que eu já contei aqui, mas não sei se foi nessa reunião. O grupo do nosso colégio, da época de colégio ainda, se achou na rede social, e aí foi no ano retrasado. E resolvemos nos encontrar, porque já faziam, agora eu vou declinar a minha idade, já faziam 40 anos que a gente tinha saído do colégio para ir para a faculdade. Podem fazer as contas. E aí, então, aquela movimentação toda, todo mundo falando com todo mundo, ninguém se via há 40 anos, cada um tomou seu rumo. E aí nos encontramos, foi uma festa, foi ótimo, e criaram um daqueles benditos grupos de WhatsApp. E aí começou no grupo, todo mundo a se falar, que as pessoas não se falavam há muito tempo, e aí entrou assunto política. E aí começou a confusão. Porque uns pensavam de um jeito, outros pensavam de outro jeito. Uns começaram a ficar irritados com os outros por causa de opiniões. Começou uma brigalhada no WhatsApp. Uns participavam dos debates acalorados, outros ficavam só lendo, como eu. E aí foi indo, e aí o grupo foi murchando. Várias pessoas saíram muito zangadas e ofendidas. A gente só lia assim, fulano saiu do grupo, não sei quem saiu do grupo. E era uma listinha assim, saiu do grupo, saiu do grupo, saiu do grupo. Ficou assim uma meia dúzia de gatos pingados. Muito interessante. E aí um dos nossos colegas de escola, na época, muito querido de todos, ele teve um problema cardíaco, e aí houve uma mobilização para encontrar um atendimento para ele, que ele não tinha plano de saúde. E aí o grupo se mobilizou todo de novo, de volta, para conseguir um atendimento para ele. Aí todo mundo se mobilizou, aí marcaram hora, 2 vezes por dia, hora marcada para todo mundo se reunir em orações por ele. Ele fez uma cirurgia e teve complicações na cirurgia cardíaca. Então, todo mundo rezando, aí tinha mãozinha lá, de preces, mãozinha mandando vibrações, todos aquelas figurinhas, né? E aí todo mundo voltou pro grupo, justamente para poder rezar e mandar forças pro Fernando. O Fernando desencarnou. Então organizamos, através do grupo também, uma missa de 7º dia no colégio onde nós estudamos, que era um colégio católico, fomos à missa, etc, etc. O grupo voltou a ficar grande de novo, voltou o assunto política, começou a briga de novo. Então, nós ainda, na verdade, não sabemos lidar com a informação e com a opinião do outro. A opinião do outro é só a opinião do outro.
E a gente não precisa brigar porque temos opiniões diferentes. É a mesma história aqui do elefante. Se eu estou examinando a pata, eu vou ter uma impressão. Se eu estou examinando a tromba, eu vou achar que é uma coisa completamente diferente da pata. Não podemos estar falando da mesma coisa. Então, nós só vamos poder desenvolver esse olhar mais do todo se eu aprender a respeitar a opinião do outro. E se com o meu olhar, mesmo que seja diferente do outro, eu possa colocar isso de uma forma que some e não divida e não separe. Então, para isso, eu preciso ter em mim vontade de somar, vontade de juntar, de unir, de congregar e não de separar. E isso a gente só desenvolve quando o nosso coração está sensibilizado para esses valores, para essas questões. Porque senão eu vou ficar preso, restrito à minha opinião, eu penso isso, quem não pensa igual a mim, só lamento, sinto muito. E o mundo está vivendo exatamente um momento desse. E se nós não gostamos de fazer parte dessas polarizações e dessas dissensões e desses conflitos, tem um papel que é nosso, que nos cabe, que é justamente ir somando. Ele acha isso, esse aqui acha isso, mas olha só, esse aqui também pode juntar com isso aqui e pode dar uma boa coisa. Dá trabalho fazer isso. Mas nós poderemos, de alguma forma, estar transmitindo ao outro a notícia ou a informação de que é possível juntar. E aí as contradições desaparecem, porque elas ficam sendo apenas partes, pontos de vista a respeito de uma mesma questão, de um mesmo assunto. Mas é necessário que nós desenvolvamos esse sentimento de querermos juntar, aproximar e não separar e dividir. E aí só mais uma historinha para a gente refletir. O título é Cada um vê o que quer. Dois homens seriamente doentes ocupavam o mesmo quarto em um hospital. Um deles ficava sentado em sua cama por 1 hora, todas as tardes, para conseguir drenar o líquido de seus pulmões. Sua cama ficava próxima da única janela existente no quarto. O outro homem era obrigado a ficar deitado de bruços em sua cama por todo o tempo. Eles conversavam muito. Falavam sobre suas mulheres e suas famílias, suas casas, seus empregos, o envolvimento com o serviço militar onde costumavam ir nas férias. E toda a tarde, quando o homem perto da janela podia sentar-se, ele passava todo o tempo descrevendo ao seu companheiro as coisas que ele podia ver através da janela. O homem na outra cama começou a esperar por esse período, quando seu mundo era ampliado e animado pelas descrições do companheiro. Ele dizia que da janela dava para ver um parque com um lago muito bonito. Patos e cisnes brincavam na água, enquanto as crianças navegavam seus pequenos barcos. Jovens namorados andavam de braços dados no meio das flores, que possuíam todas as cores do arco-íris. Grandes e velhas árvores, cheias de elegância na paisagem, e uma fina linha podiam ser vistas no céu da cidade. Quando o homem perto da janela fazia suas descrições, ele o fazia de modo primoroso e delicado, com detalhes, e o outro homem fechava os olhos e imaginava a cena pitoresca. Numa tarde quente, o homem perto da janela descreveu que havia um desfile na rua, e embora ele não pudesse escutar a música, ele podia ver e descrever tudo. Dias e semanas se passaram. Certa manhã, a enfermeira do dia chegou trazendo água para o banho dos 2 homens, mas achou um deles morto. O homem que ficava perto da janela morreu pacificamente durante o seu sono à noite. Ela estava entristecida. Chamou os atendentes do hospital para levarem o corpo. Assim que julgou conveniente, o outro homem pediu à enfermeira que mudasse sua cama para perto da janela. A enfermeira ficou feliz em poder fazer esse favor àquele homem.
E depois de verificar que ele estava confortável, o deixou sozinho no quarto. Vagarosa e pacientemente, ele se apoiou no cotovelo para conseguir olhar pela primeira vez pela janela. Finalmente, ele poderia ver tudo por si mesmo. Ele se esticou ao máximo, lutando contra a dor para poder olhar através da janela. Quando conseguiu fazê-lo, deparou com um muro todo branco. Ele então perguntou à enfermeira o que teria levado seu companheiro a descrever-lhe coisas tão belas todos os dias, se pela janela só se dava para ver um muro branco. A enfermeira respondeu que aquele homem era cego e não poderia ver nada, mesmo que quisesse. Talvez ele só estivesse pensando em distraí-lo e alegrá-lo um pouco mais com suas histórias. Então, na nossa cegueira, que todos nós somos, ainda não seremos sempre, mas ainda estamos, né? Que a gente possa aprender a usar a nossa limitação e a nossa cegueira para trazer alegria para o outro, para trazer bem-estar, para a gente aprender a unir, a juntar e não a separar. Que Jesus nos abençoe. Amém.